Quando a gente fala da inteligência artificial, ela nada mais é do que um novo modelo matemático ou de algoritmos que processa uma grande quantidade de informação, de dados. Todos os dados armazenados do Encore estão nesse equipamento, que é um equipamento exclusivo para inteligência artificial. Quando nós temos uma quantidade absurda de informações para processar, isto não é capaz para o ser humano em tempo real. Por exemplo, estou vendo aqui no Complexo Hospitalar Niterói, que eu tenho 6 leitos, que eu estou há mais de 2 horas, o paciente ainda ocupando esse leito. E ele já tem alta médica dada há mais de 2 horas. Ela faz uma replicação do que nós faríamos quando nós pensamos, analisamos e tentamos trazer sentido para as informações. É quando a gente pega uma imagem e você consegue avaliar ela se ela tem ou não alguma coisa que destoa de uma imagem normal. Olha, eu tô vendo aqui um paciente na minha frente, como se tivesse um paciente mesmo. Um pouco de ficção com realidade. Ideal com concreto. Fantasia com aquilo que é tangível. Muito legal. Será que nós podemos melhorar a avaliação dos sinais vitais e indicar se ele está piorando e talvez o profissional não percebeu? Sim, isso já é tangível, já é uma coisa real. Ela já se incorporou no nosso cotidiano. Aqui é um local onde as startups vêm para poder ver o que é que está acontecendo dentro do nosso modelo de saúde do ponto de vista de inovação. Viu? Todo mundo trabalha. Então. Não, tá trabalhando de mau humor. Tem esse negócio. Não existe feriado. Bom dia. Bom dia. Esse é o Vitor. Opa, mestre, tudo bem? Prazer, tudo bem, doutor Calil? Vamos desemburacar aqui, ó. Como funciona? Vai um pouco por aqui, ó. Assim, o que você usa de inteligência artificial, né? Não O que eu uso? que a máquina pense por você em uma questão de probabilidade. Não, esquece, meu filho. Não. Eu uso minha intuição e meu estudo. A minha agenda é o papel e caneta. Aí. Eu vou anotando as coisas e tal, é isso. Aí eu perco às vezes, aí dá uma confusão. Minha característica. Todo mundo passa por um momento de dor muito forte na vida. E quando está relacionado à saúde, existe um nível de gravidade, um nível que altera o seu status mental, que mexe muito com a pessoa, principalmente quando é um ente querido. Eu era muito próximo do meu avô. Quando meu avô faleceu, eu fiquei com... Acho que todo mundo fica com aquela pulga atrás da orelha, porque ele tinha caído, tinha sido uma fratura, e assim, pô, fratura, você para, imobiliza e cura. E ele fez a cirurgia, foi pro hospital, ficou de alta, ficou na UTI, foi pro quarto, e 2, 3 dias depois do quarto, é onde as coisas começaram a desandar. Quando você tenta usar o raciocínio lógico, não o conhecimento técnico, para tentar entender o que aconteceu, não casa as coisas. E aí a minha inquietude me levou para um cenário assim, pô, eu preciso entender isso, porque o raciocínio lógico não funciona. Você vai para a inteligência artificial, o que é que você precisa para fazer ela acontecer? Computador, a gente tem, e dados. E como é que um computador é treinado? Tem uma imagem e eu preciso se essa imagem é AVC ou não. Não é o computador que faz isso, primeiro é um médico que faz isso. Então eu, Vitor, coloco, essa não tem, essa tem, essa não tem, essa tem.
E o computador nunca vai ser melhor do que essa pessoa. Não nesse modelo de aprendizado supervisionado que a gente chama. A gente está trabalhando há mais ou menos 2 anos nesses simuladores, só que ele vem progredindo à medida do tempo de uma forma muito rápida. Então, Calil, aqui tem esse botão aqui, tá vendo? Esse é o botão que ele fecha a mão. Então, quando ele fecha a mão, aí você consegue introduzir. Você aperta ele, tá? Eu sei, no máximo, apertar a tecla do meu celular, mas tá bom, vamos tentar. Tá bem seguro? Tá, peraí. Pronto, aí clica lá em endoscopia. Pode mirar. Aí tem um gatilho, como se fosse um revólver aqui atrás. Aqui, Com o dedo indicador. Pode ser esse aqui também, ó. Licença. esse aí. Aqui. Esse daqui, ó. Tá vendo? Ah, legal. Pronto, mira lá em endoscopia. Deixa eu só... Aí ele vai relatando, né? Você pode ir passando os slides ali naquelas setinhas pro lado. Olha pra tua mão. Isso. Deixa eu só... Nossa, minha mão tá horrível. Deixa eu clicar aqui, sair. Boa. Tenho até medo dessa mão. Olha que horror, Vitor. Cadê meu braço? Meu braço sumiu. Agora volta pra cá. Aí esse botãozinho aqui, tá vendo? Aquele que o senhor vai apertar pra fechar a mão. Esse aqui. Bota lá na boca dele onde tá laranja. Vai lá perto, pode andar. Eu aqui? Isso. É interessantíssimo, hein? Muito legal. O que você tá vendo aí? Olha, eu tô vendo aqui, meu parece um fantasma. Minha mão tá aqui solta no ar e não tô vendo meu braço. Claro, tô vendo o paciente na minha frente, como se tivesse um paciente mesmo. Aqui, ó. Pode tirar. Muito legal. Eu comecei a startup de realidade virtual para treinamento médico no sentido de tentar democratizar a saúde. A gente acaba passando por esse período, esse cenário, onde o modelo cadavérico é muito difícil de se conseguir, por questões éticas, legais, né? Literalmente. Os modelos sintéticos, eles são muito caros. A gente tem pouca gente fazendo no Brasil e acaba ficando muito caro. E ele se desgasta com o tempo. Ele não tem muita variabilidade clínica. E isso, de uma certa forma, também reduzindo custos, né? Porque o óculos hoje chega a 2, 3 mil reais, acaba dando essa democratização da educação. Nós temos o módulo de endoscopia e nós temos a sala de aula, o treinamento e a avaliação. A sala de aula são aulas bem rápidas, de 2 a 3, 4 minutos no máximo. Então, na endoscopia, ele vai passar doença por doença para você fazer um reminder, para você se lembrar de algumas coisas interessantes relacionadas a uma determinada doença. Então, eu vejo isso aqui como uma ferramenta complementar de ensino. Eu acho que a tecnologia vem para potencializar, para acelerar isso. E é isso que a gente tenta, dia, noite e madrugada, fazer essa transição, incorporando tecnologia e, mais importante de tudo, sempre colocar o foco no paciente. Meu papel hoje no INCOR é basicamente de olhar a inovação, a transformação do ambiente em que a gente vive da saúde tradicional para o futuro. Como ele vai ser daqui a 5, 10, 20 anos com a transformação que a gente está vivendo digital. E como isso vai afetar a vida das pessoas. E como a gente pode melhorar também o papel dos profissionais a utilizar novas tecnologias no cuidado da saúde das pessoas. Me conta uma das novidades que tem no mundo, no Brasil e no mundo. A gente tem mais áreas que estão avançando muito, bem interessantes, né? Por exemplo, a gente sabe que a identificação da voz, para nós, ela muitas vezes é grande exemplo de como você pode avaliar se a pessoa, às vezes, está no seu estado normal. A pessoa está gripada, às vezes a voz muda, ou se a pessoa está com um problema respiratório. Nós sabemos que a nossa voz, ela pode alterar. Situação típica, você está gripado, a sua voz fica fanha. Talvez você altera a sua respiração por causa da sua condição gripal. Certas doenças também têm essa característica de alterar a nossa voz. E quando ela altera, ela pode ser um marcador desta doença. Então, uma área em que a inteligência artificial vai trazer muitas novidades é quando ela conseguir identificar a tonalidade da nossa voz e dizer: essa voz que mudou, ela pode estar me indicando, por exemplo, uma determinada predisposição a esse paciente estar com determinada doença? Ou, se ele já tem essa doença, ela está indicando um agravamento da doença? Isso sem nós fazermos nenhum tipo de exame invasivo no paciente. Simplesmente a voz. Parece aqueles aplicativos em que você pede para ele ouvir uma música
e ele diz qual é a música. Assim vai ser também com muitas das coisas das doenças. Os biomarcadores vocais vão nos indicar se nós estamos ou não com determinada condição de doença. Nós temos insuficiências cardíacas também, a respiração, asma, que você tem às vezes as grandes crises. Você começa a ter, inclusive, disfunções cerebrais que a pessoa possa ter e você percebe na alteração da voz. Há várias áreas que estão sendo diagnosticadas como potenciais áreas que terão marcadores vocais. Tem várias tecnologias já implantadas, centenas, né? Uma delas é o chamado robô Laura. O que é isso? Essa tecnologia foi desenvolvida por um rapaz cujo evento da vida dele trágico fez com que ele perdesse a filha, né, no hospital. Mas o que ele entendeu, e ele era da área de tecnologia, é que ele poderia desenvolver um mecanismo de monitorar permanentemente os dados, por exemplo, de um paciente em UTI. Em 2010, a gente engravidou da nossa primeira filha, né, que foi a Laurinha. O que acontece foi que na 21ª semana, a gente descobriu que ela não estava bem. Ela estava com uma restrição de crescimento. A Laura nasceu com 29 semanas, 440 gramas e 28 centímetros. Você faz ideia do que é uma pessoa de 28 centímetros? Não faz, eu te ajudo. Eu te ajudo, faz isso aqui com a tua mão. Coloca as duas mãos junto. Esse é o tamanho. 440 gramas. É praticamente mais leve que uma latinha de refrigerante. Talvez ela sobrevivesse, talvez ela ficasse com uma sequela gravíssima, né? Por causa de toda a situação. A gente nunca vai saber. Mas outras crianças estavam naquela UTI. 2 desenvolveram sepse. A Laura e mais um bebê. E os 2 morreram. Durante esse tempo todo, eu estudei o que era sepse, eu estudei o sistema médico hospitalar, não só no Brasil, mas em outros lugares, e comecei a validar a minha teoria sobre o uso da tecnologia. Era a pergunta que eu fazia: cadê o cara que resolve isso? Eu comecei a procurar o cara que resolvia isso, porque eu não imaginei que eu tinha que construir a tecnologia. O robô Laura é uma plataforma de inteligência artificial. Né? A gente usa o termo robô porque ele é autônomo. Ele toma decisões sozinhos, ele executa processos sozinhos. Robô não precisa ter bracinhos, rodinhas, andando, né? Robô é qualquer coisa que tem um sistema autônomo funcionando por trás. Que pode virar um Mechatron, né? Batendo o martelo, como pode virar um sistema ligando outros sistemas e lendo outras informações. Nós testamos em situações reais por 2 meses para avaliar a credibilidade da ferramenta e observamos que em 95% das situações os alertas eram compatíveis e sensíveis, indicavam uma intervenção médica necessária naquele momento. Essa ferramenta permite acessar informações do prontuário do paciente de uma forma ágil e fornecer ao médico que está cuidando desse paciente, não necessariamente de forma presencial, informações de alterações clínicas que possam indicar a necessidade de uma intervenção praticamente imediata. Nós escolhemos essa tecnologia porque a agilidade na tomada de decisão desses pacientes traduz um desfecho mais favorável e a tecnologia é uma grande aliada do médico para mudar situações críticas que podem acontecer num ambiente hospitalar. O Laura nada mais é que uma interface de uma tela do computador ou de um smartphone, onde você consegue visualizar o leito onde está alocado o paciente e a partir daí, de acordo com a mudança da condição clínica, o alerta ele pode ser amarelo ou vermelho. O alerta amarelo significa que esse paciente deve ter uma avaliação médica, mas não é uma emergência, é uma urgência. Ele tem um risco de complicação nas próximas 8 horas.
um risco em torno de 30%. Pelo próprio aplicativo, ela consegue ver quais são as informações que estão alteradas, ela aciona o médico e o médico vem avaliar o paciente. Um outro tipo de alerta é o alerta vermelho, uma situação de maior gravidade, onde o paciente deve ser visto prontamente porque o risco é acima de 90%. Então, isso permite categorizar e priorizar o atendimento do paciente nessas situações em que o sistema alerta para uma ação. Hoje o robô ele ajuda a salvar mais de 18 vidas por dia. Nesses 5 anos que ele está ligado, né, em N hospitais, processando esses mais de 9 milhões de atendimentos. De atendimento dentro dos hospitais e das clínicas. Os números podem ser até maiores do que esse que nós temos, né? Talvez seja até mais do que 18 vidas que ele ajuda a salvar por dia. É muito interessante a gente notar que a inovação na área da saúde não é propriedade apenas dos profissionais da saúde. Talvez as mais significativas não vieram desses profissionais. Elas vêm daqueles que, por justamente não serem profissionais da saúde, fazem mais perguntas e se questionam mais sobre determinadas coisas para os quais os profissionais já se habituaram a elas. Já aconteceu vocês ligarem para um paciente, por que você não vai na cirurgia? Já. Como você sabe que eu não vou? Já. A gente faz. E a gente sabe, por exemplo, qual o bairro que o paciente mora, porque pelo CEP, você sabe que ele tem mais chance maior de faltar, pelo tipo de cirurgia, pelo sexo, pela idade. Então, você determina padrões que muitas vezes, para o nosso cérebro humano, a gente não sabe explicar. Mas a máquina mostra. Professor querido. Fala aí, tá bom. Tudo bem? Tudo bem? Obrigado, viu, Giovanni? É uma honra ter o Dr. Calil aqui no Estudo de Radiologia, hein? Porque eles nunca me convidam. É? Vou mostrar aqui uma aplicação prática da inteligência artificial. Esse é o Dr. Calil. Muito bem. Bem, vocês? Vamos lá naquela... Nós estamos aqui no Instituto de Radiologia, que é parte do Complexo Hospital das Clínicas, Faculdade de Medicina da USP. Temos esse laboratório, que é um iLab, é um laboratório de inteligência artificial. A inteligência artificial vai transformar a saúde nos próximos anos. Tudo, desde as compras, o agendamento do paciente, o diagnóstico, os protocolos de tratamento. Então, nós estamos acelerando esse processo com startups, com empreendedores. Esse é um algoritmo de inteligência artificial Para diagnosticar Covid. para diagnosticar Então, Covid. você coloca uma tomografia lá no sistema e ele vai dizer se tem características do Covid ou não. Ele mostra tanta probabilidade, pouco acometimento, 2%, mas ele deu uma probabilidade de 99%. É uma imagem muito pequenininha que talvez você nem enxergasse, certo? E o computador enxergou, obviamente, e deu como quase 100% ao diagnóstico do Covid. Você olha num Brasil desse tamanho, você não tem radiologista, especialista em tórax em todos os lugares. Você não tem médicos, às vezes, muito experientes. Isso aqui é uma ferramenta que... Não tem você para eu ficar ligando, César, pode ver a tomografia? A inteligência artificial, ela se baseia em machine learning, ou seja, existe um processamento de informações de forma muito rápida, né? E o computador vai aprendendo com essas informações. Isso faz com que esse processo de inteligência artificial entre nas decisões, né? Então, melhora a produtividade, porque analisa com rapidez os dados. Tudo bem? Quase um terço dos nossos alunos da Faculdade de Medicina, eles não querem ser médicos convencionais, eles querem ser empreendedores, querem desenvolver uma startup, querem achar uma solução de saúde, muitas vezes movido por idealismo, outras vezes porque veem isso como uma oportunidade de trabalho, de negócio, né? A inteligência artificial vai impactar em todas as áreas da saúde, desde a área administrativa, né? Como comprar melhor, como reduzir o gasto de compras, otimizar o agendamento, aonde eu acho que, na minha opinião, impacta mais, que é poder reduzir o erro médico.
Todos os dados armazenados do INCOR estão nesse equipamento, que é um equipamento exclusivo para inteligência artificial. Aqui a gente tem informação de 1,3 milhão de indivíduos, todos os resultados de exames, sejam eles por imagens, sinais, exames de laboratórios, medicação em uso, condição do paciente, diagnóstico, e muitos dos pacientes que estão nesta base de dados estão sendo seguidos no INCOR há mais de 20 anos. Então nós temos toda a série histórica de exames desses pacientes. Então esse é o coração do Instituto do Coração. Exatamente. Na área da cardiologia, quer dizer, a gente já usa avaliação de eletro, não é isso? Sim. Como funciona isso? Por exemplo, a análise dos elétrons já é uma coisa de algumas décadas. Mas agora, com a inteligência artificial, ela está permitindo que a gente consiga avaliar diagnosticamente certos traçados de eletro de uma forma ainda mais precisa, dando suporte, talvez, por exemplo, a equipes médicas distantes, que às vezes não tem um profissional especializado. Nós utilizamos cerca de 200 mil traçados de eletrocardiogramas realizados no INCOR, portanto, característicos da população que o INCOR atende, juntamente com os seus laudos. Os traçados e os laudos foram utilizados para treinar um algoritmo que nós desenvolvemos, e a partir desse treinamento, nós começamos a classificar novos pacientes que chegavam ao INCOR. A nossa taxa de acerto, ela gira em torno de 94%, o que é muito bom. A taxa de acerto entre humanos é da ordem de 85%. Bom, esse lugar aqui a gente chama de NOC, Núcleo de Operação e Controle, ou também conhecido como Command Center mundo afora. Um centro operacional em que eu tenho visibilidade de tudo que está acontecendo na nossa rede, hospital por hospital, e eu tenho um time aqui tomando decisão toda vez que algo não está saindo da forma que a gente quer. Ou a gente está prevendo o que vai acontecer, preventivamente a gente age para solucionar esse problema. Aqui no painel, última atualização, ao 12h36, ele se atualiza de 5 em 5 minutos. Por exemplo, estou vendo aqui no Complexo Hospitalar Niterói que eu tenho 6 leitos que eu estou há mais de 2 horas com o paciente ainda ocupando esse leito. E ele já tem alta médica dada há mais de 2 horas. E aí eu ligo na unidade e pergunto, o que está acontecendo com o leito 802, que eu tenho um paciente que teve alta médica às 10 da manhã e já são agora 12h36, ou seja, 2 horas e 36 minutos pós-alta médica, ele continua no leito. Vamos usar esse exemplo de que uma sala cirúrgica teve um atraso. Então, o que ele faz? Ele pega no último ano todas as cirurgias que tiveram um atraso e ele busca padrões de por que teve atraso. E, de repente, ele fala, olha, quando a cirurgia é apendicectomia, retirada do apêndice, vai ter atraso. Quando é um tumor cerebral, não vai ter atraso. Muitas vezes a gente não sabe o porquê, mas os algoritmos detectam padrões e falam, olha, é essa a causa do problema. E aí a gente vai lá, trata a causa do problema e analisa a resposta. E a máquina continua aprendendo e dizendo, olha, vai ter problema aqui, vai ter problema ali. E aí a gente traz isso para o Command Center e começa a atuar. Já aconteceu vocês ligarem para um paciente, por que você não vai na cirurgia? Já. Como você sabe que eu não vou? Já. A gente faz. E a gente sabe, por exemplo, qual o bairro que o paciente mora, porque que ele, pelo CEP, você sabe que ele tem mais chance maior de faltar, pelo tipo de cirurgia, pelo sexo, pela idade. Então, se determina padrões que muitas vezes, para o nosso cérebro humano, a gente não sabe explicar, mas a máquina mostra. E a assertividade desses modelos matemáticos é de 90%, 95%. É um exame processado do nosso paciente, então aqui eu posso chegar próximo à mesa, eu posso simular pegando o bisturi. Se você vai viajar de avião, mas se você sabe que o piloto tem muitas horas de voo e que a máquina que ele está operando oferece condições tecnológicas ótimas, eu diria que, no mínimo, você vai viajar mais tranquilo.
passar para o Ronaldo, tá? Paciente na mesa, doutor. É um exame processado do nosso paciente. Então aqui eu posso chegar próximo à mesa, eu posso simular pegando o bisturi. Aí eu posso me posicionar e posso começar a incisão do fígado do meu paciente, né? E com as lesões na topografia e na posição real do caso do meu paciente do consultório. Então eu posso ir cortando o fígado. Nós estamos na Universidade Católica do Rio de Janeiro, dentro do laboratório de biodesign. Esse laboratório foi concebido para trazer toda a experiência em reconstrução 3D de imagem na área médica. Então, nós estamos trabalhando aqui nesse laboratório com realidade virtual, com imagens virtuais, e imagens físicas através da impressão 3D. Tem impressão do fígado. O biodesign ele evoluiu de uma forma impressionante nos últimos anos, né? Porque primeiro foram incorporadas novas tecnologias cada vez mais precisas, mais rápidas e menos caras. Né, o que vai ficando disponível a sua aquisição. Nós reduzimos o tamanho dele em escala. A ideia desse laboratório é produzir tudo voltado para a área de medicina. Facilitar a discussão também, a própria discussão com o paciente, que fica muito mais facilitada, como, por exemplo, eu posso falar que tem um tumor. Uma coisa é você mostrar numa imagem 2D um tumor, outra coisa é você mostrar numa reconstrução física a tumoração. Então essa discussão ela passa a ser mais facilitada com o paciente. Uma costilha seu. Ok. Esse daqui é o tamanho real de um paciente por volta de 70 quilos, né? Ele fica exatamente aí nessa posição? Fica nessa posição no corpo, né? Que é o lado direito dele, o lado esquerdo. E a gente utiliza essa impressão 3D para planejar melhor a cirurgia do paciente. Como que funciona? A gente recebe o paciente no consultório, né? Um paciente com alguma patologia relacionada ao fígado. E a gente segue a propedêutica, né? A avaliação inicial do paciente, geralmente com alguns exames de imagem, tomografia, ressonância. Antes a gente parava por aí. Esse daqui a gente tem esse tubinho que é uma drenagem miliar externa, né? Que é esse tubo. Então a gente pode ir tirando, colocando. Aqui a gente tem as veias importantes para o fígado. Hoje, com o acesso à tecnologia proposta aqui no laboratório, eu consigo fazer uma série de processamentos que envolvem aplicativos de visualização em 3D, que eu consigo manejar o fígado, eu consigo rodar o fígado. Isso é importante por quê? Porque eu consigo ver o tumor, por exemplo, e a relação dos vasos, que são importantes para o planejamento cirúrgico dentro do fígado, e eu consigo, de certa forma, fazer uma cirurgia virtualmente. Muita tecnologia, né? Planejar e executá-la antes do dia da cirurgia, treinar essa cirurgia. Dessa forma eu consigo melhores resultados, eu consigo menor tempo cirúrgico, menor sangramento. Então, essa parte da visualização é muito importante. Isso, junto com a visualização, a impressão, isso tanto ajuda o paciente a compreender a patologia e o procedimento que ele vai ser submetido, como também ajuda na estratégia da relação dos vasos, né, do cálculo do volume. Todo esse aspecto acaba, acho que, gerando conforto, no final das contas, e um bom resultado para o paciente. Nós estamos começando a fazer os estudos com a bioimpressão. Isso é um caminho natural, né? Então, a nossa curva de aprendizado nesses últimos 20 anos foi enorme na impressão 3D, mas eu acho que quando a gente olha para frente, cada vez mais o
o caminho da bioimpressão ele está mais evidente, né? Então, isso é um estudo natural que vai ser, em parte desse laboratório, vai ser desenvolvido. O que é a bioimpressão? Bom, a bioimpressão nada mais é que, em vez de eu usar materiais como plástico e tudo mais, nós vamos usar materiais biológicos. A gente já está começando a fazer pequenos experimentos, né? A ideia na frente é já começar a pensar em impressão de tecidos, né, para testes. É claro que hoje nós não temos condições de fazer um fígado, um rim, mas eu acredito que num futuro não muito distante, eu acredito que nós vamos chegar lá. Quanto distante? É difícil dizer, né? Eu acho que a tecnologia vai caminhando a passos largos, mas eu colocaria alguns anos, eu arriscaria o quê? Uns 20 anos, talvez. Mas é difícil dizer. E onde entra o Dr. Gabriel Livoni nessa história? O Gabriel tem uma grande experiência em estudos com bioimpressão, entendeu? Então, o Gabriel, ele entra nesse laboratório nos dando suporte nesses estudos iniciais. Meu nome é Gabriel Liguri, eu sou médico, pesquisador e fundador e CEO da Tissue Labs. A Tissue Labs é uma startup de biotecnologia que desenvolve órgãos e tecidos em laboratório. A gente constrói tecidos vivos, né? Então não é uma impressão 3D de plástico. Então não é uma impressão 3D usando os polímeros convencionais. É uma impressão que utiliza de fato as células, muitas vezes as células tronco, e os biomateriais, né? Que são materiais biológicos, geralmente hidrogéis, que inclusive são os materiais que a gente desenvolve na empresa também. O Eduardo é um paciente nosso que teve acesso a um planejamento cirúrgico com o uso dessas tecnologias. Ele fez a cirurgia e no pós-operatório o fígado dele não funcionou de forma adequada. Então foi um caso que necessitou de uma agilidade importante do grupo para alistá-lo como transplante de resgate para que ele ficasse bem, né? Ele foi submetido a um transplante de fígado. Durante o pós-operatório ele permaneceu muito grave no início, mas hoje a gente tem um resultado de sucesso e que esses exames ajudaram muito nessa programação. Eu acredito que qualquer paciente, sabendo que o problema que ele tem, que por si só já não é pequeno, mas se você sabe que você está aliando a competência dos profissionais, evidentemente que eu vi os números, né, quantas cirurgias tinham feito, enfim, e se você sabe que isso está sendo feito num ambiente tecnologicamente preparado, né, e eu te digo, se você vai viajar de avião, você sabe que o piloto tem muitas horas de voo, e que a máquina que ele está operando oferece condições tecnológicas ótimas, eu diria que, no mínimo, você vai viajar mais tranquilo. Passado aquele momento, o que você quer saber, se você vai, a partir daí, se você vai poder voltar ao trabalho. Eu voltei ao trabalho, eu fiz a cirurgia em março, voltei ao trabalho em novembro daquele mesmo ano, voltei sem restrição nenhuma. No final do tudo, o paciente é a razão da gente existir. Como é que a gente junta isso tudo para responder uma pergunta de qual é o seu propósito? E eu não sei se eu acertei, mas se eu não acertei, eu sei que estou próximo de acertar, ou pelo menos entender. Como é que eu ajudo as pessoas de forma direta ou indireta? Quando ele está com dor, como é que eu ajudo ele? A medicina, ela requer o apoio de outras áreas do conhecimento para a evolução. Por exemplo, o tomógrafo é um equipamento fundamental hoje em medicina. Ele foi criado por um engenheiro, né, junto com um médico. Né? Então, essa junção medicina e engenharia é que promove essa mudança de tecnologia, mudança de paradigmas nessa área do conhecimento. Sempre o médico na frente. Ou você vai fazer um chip que substitua o médico ou um robô que substitua o médico? Essa é uma pergunta que está em todas as conferências, todos os congressos, todo mundo pergunta. Eu respondo. Nunca. Concordo com o senhor. Até porque, se a gente substitui o médico extremamente especializado,
como é que ficou as outras profissões? Nesse momento há um colapso social. E existem pessoas discutindo isso exatamente agora. A evolução que virá para frente é porque nós estamos tendo a oportunidade de escrever e talvez consolidar informações que as próximas gerações vão ter, como aconteceu em vários momentos na história da humanidade. Isso eu acredito muito. Então, ser ferramenta em tudo isso está sendo muito mais valioso do que qualquer outra coisa. E daí você não precisa tirar o jaleco do médico. Você transforma ele numa super ferramenta. Você transforma numa roupa de um super-herói, sabe? A gente empodera ele como um semideus, que é o que o cara pode ser com o conhecimento que ele tem. Ele só precisa de ferramentas para isso, né? Quer dizer, é o que eu sempre falo. Quer dizer, quando apareceu o estetoscópio, o médico tinha medo de que ele fosse perder a relação médico-paciente, porque como é que ele auscultava no passado? Colocava o ouvido no paciente, no peito do paciente. O esteto separa o médico do paciente e existia um fantasma que fosse o esteto substituir o médico. Nunca. A inteligência artificial vai ser você multiplicar os seus ouvidos, os seus olhos, junto ao paciente, de uma forma a potencializar a sua capacidade de gerir a saúde desse paciente de uma forma mais otimizada. Então, ela é um estetoscópio amplificado, né? É como se fosse, dadas as proporções, o nosso Hubble da saúde. A gente vai enxergar mais longe e de forma mais definida. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 80% da população teve ou terá problemas na coluna. E esse número está crescente. O problema de coluna, desde causas trabalhistas, atendimento médico e conduta. Qual é o custo disso? Coluna talvez seja uma das doenças mais caras do mundo hoje, Calil. O maior fator de concessão de benefício, de afastamento, de perda de produtividade e de incapacidade entre a população adulta. O procedimento será amanhã às 16 horas, eu estarei aqui 30 minutos antes. Estou muito feliz, doutor. Obrigado. Por me livrar dessa dor. Tá.